Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre comentários no código, né? Que tipo de comentário você deve fazer? Será que comentários fazem mal para o seu código? Eu vou me basear muito na opinião dada nesse livro aqui, né? No Clean Code, beleza? Escrito por Bob Martin, porque é um livro que muita gente usa como referência, né? Para explicar e muitas vezes justificar o fato de não deixar comentários. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A primeira pergunta, né, que eu acho importante responder, ou tentar responder é: comentários são ruins? Não devemos de forma alguma deixar comentário no código. Quando você comenta, quer dizer que você escreveu um código que não é bom o suficiente, um método cujo nome não é bom o suficiente. Isso geralmente é o que permeia, pelo menos na minha experiência vendo código escrito por outras pessoas, é o que permeia a cabeça da maioria das pessoas. E eu realmente vejo poucos códigos da indústria. Quando eu falo códigos da indústria, são códigos de sistemas que executam algum tipo de negócio, né, que são feitos para colocar algum tipo de negócio no ar, e eu não vejo realmente ninguém comentando. Ninguém, né? E tem algumas frases do livro, do Clean Code, nesse capítulo sobre comentários, né? Que eu acho que realmente influenciaram boa parte das pessoas. Então eu vou dizer aqui, né? Algumas frases que eu deixei aqui no português, né? Então, Bob Martin fala que você só comenta porque você não é capaz de expressar através do seu código e da linguagem que você escolheu exatamente a sua intenção com aquele pedaço de código. Então ele fala que um código sempre é uma falha. É uma falha de expressividade, né? Uma falha de que você não consegue se expressar o suficientemente bem para falar sobre aquela determinada coisa que você quer dizer no seu código, né? E ele até tem uma frase dele que eu achei interessante no capítulo, né? Que é assim, né? Relembrando, tá, gente? Esse livro está aqui na minha... Eu comprei ele, deve ter 10 anos mais ou menos, e devo ter lido 10 anos atrás. Então ele fala assim: comentários podem ser úteis, mas ele pede para você considerar que o único comentário bom é o comentário que não é escrito. É uma frase muito forte, né? Fala, comenta de vez em quando, mas um comentário bom é um comentário que não é escrito. E aí, né, assim como eu já falei no episódio sobre o artigo, né, do No Silver Bullets, que o artigo é super rico, com várias coisas que o cara cita lá, e a única coisa que a indústria pegou foi No Silver Bullets, No Silver Bullets. A mesma coisa é aqui, na minha opinião, pelo menos, né, por mais que Bob Martin por si só é um cara mais opinionado, né, ele dá opiniões mais fortes e tudo mais, mas de novo, né, no capítulo do livro dele, ele não fala que não é para você não usar comentário o tempo inteiro, não usar nenhum tipo de documentação, né? Porque o próprio cara reconhece que não existe uma tal linguagem de programação que você consegue se expressar de tal forma que é tipo um texto na sua língua mãe ou algo do gênero, né? Sem contar isso, principalmente no Brasil, a maioria dos sistemas que são desenvolvidos escolhido inglês como linguagem, né? Ou como língua, perdão. Como língua. Dado que a linguagem é escrita em inglês, a maioria delas, a galera escolhe continuar com o código todo em inglês, mesmo que esse código execute sob um domínio, né, completamente brasileiro aqui, né? Existem várias justificativas, né? O choque de semântica entre a linguagem cuja palavra reservada é em inglês e o seu código deveria ser escrito em português. Você ficar aberto a receber novas pessoas no seu time que não necessariamente falam português. A sua empresa pode se expandir para fora do Brasil, né? Ter escritórios em outros lugares fora do Brasil, e aí tais pessoas vão precisar escrever código em outra língua. Enfim, tem várias justificativas aí, mas independente da justificativa, o que eu quero dizer é: se você mora no Brasil e decide escrever o código em inglês, acabou a sua possibilidade de se expressar de maneira para não usar comentários. Acabou. Se você teria uma mínima chance se o seu código tivesse sido escrito em português. Não é escrito em português, acabou. Acabou. Você acabou de cair no argumento padrão dele, né? Que você vai ter que falhar escrevendo comentários,
porque você não consegue se expressar da melhor maneira. E aí, bom, no capítulo, né, dele, e aqui, né, aqui não é a revisão do capítulo, eu estou falando sobre comentários, beleza? Então, a minha opinião, só para deixar claro, eu não tenho dúvidas nesse momento da minha vida, né, em abril de 2020, eu tenho falado isso muitas vezes, principalmente na jornada da Eficiente, né, as opiniões são temporais, né? Então, o que eu estou pensando agora, pode ser que eu leia mais referências, né, converse com mais pessoas, estude mais, pegue mais estudos de caso, né, artigos científicos, enfim, né? Pode ser que eu leia um conjunto de referências que faça com que eu mude de ideia. Tá tudo bem mudar de ideia, beleza? Mas agora, em abril de 2020, eu não tenho dúvidas que um código deveria ter comentário. Nenhuma dúvida. Eu vou provar para vocês aqui, né, o que várias linguagens estão fazendo nos seus tipos de código para mostrar para você que o seu código deveria ter comentário. Então, a minha primeira prova, né, prova A, aqui. No próprio livro do Clean Code, tem a seção, né, de good comments lá que ele fala, né, dos comentários possivelmente bons ali, ou comentários que, dado que você falhou e tem que escrever comentário, quais comentários podem ser interessantes. Tem alguns, né, então eu deixei aqui alguns anotados, né, então, to do. To do é um comentário que ele cita como interessante, eu também acho, né, tem essa conversa na... Todo to do você nunca volta para fazer aquilo que você disse que ia fazer. Beleza, uma coisa é você falhar no comportamento que você prometeu para si e para o código que você ia fazer. Outra coisa é você deixar essa mensagem dizendo que, olha, aqui, né, faltou fazer isso, isso e aquilo. Ou tem outro tipo de comentário que a galera usa, cross-linguagem também, né, que é o fix me, que é do tipo, a pessoa olha para o código que ela fez, ela entende que não é a melhor versão de código naquele momento, e não é que ela não sabe a melhor versão. Beleza? Ela entende que o que ela fez não é bom e ela não sabe como resolver de uma forma melhor. Por exemplo, você fez um loop dentro de loop, né? Você sabe que aquilo ali é ruim, que você vai navegar na mesma lista, por exemplo, 2 vezes, né? Tem sinal de complexidade de algoritmo e por aí vai. Mas você também não conseguiu achar um algoritmo melhor para fazer. Então você deixa um fix-me, por exemplo, beleza? Ou até um to do, né? Porque isso não é que está errado, né? Do tipo, putz, eu tenho que voltar aqui, né, e tentar achar uma coisa melhor. É diferente se a pessoa soubesse o que deveria fazer e não fez, né? Que é uma justificativa que acontece muito nos projetos, né? Não, eu fiz o código rápido porque era a forma mais rápida de fazer. Como que fazer 2 loops é mais rápido do que um loop? Não faz nem sentido. Beleza? Quando eu falo mais rápido, não de execução, né? Eu falo de escrita de código em si. Mas tudo bem, então você deixou ali o seu to do. Um outro, né, que ele fala que é interessante, são os comentários que amplificam um trecho de código. Então, de vez em quando você faz um trecho de código, né, você faz algum if para inicializar alguma coisa, você inicializa alguma coisa já fazendo algum tipo de tratamento, e aí você quer deixar claro para a pessoa por que você fez aquilo. Um comentário, tá tudo certo. Beleza? E tem um outro que eu gostei, que eu gosto muito, que tá lá, né, que ele fala assim, não há coisa mais interessante, né? Ele, naquela época ele estava falando de Java, né? Então não há coisa mais prazerosa do que você pegar um projeto em Java, né? Que tem um bom Javadoc, né? Que esteja bem documentado, que a API pública esteja bem documentada, né? A API pública que são aqueles métodos que vão ser utilizados por quem baixou aquele projeto. Então são aquele, enfim, né? As classes que você herda, os métodos que você tem que sobrescrever de algum projeto que você pegou, né, os métodos que são expostos na API pública para você chamar, né, então pensa no Hibernate, né, quando você está ali com o seu int, pensa no JPA e as suas implementações, né, você está ali no int manager, você vai chamar um persist, remove ou algo do gênero, beleza? Ou pense no Active Record lá do Rails, quando você vai chamar os métodos que vão persistir o objeto, enfim, né, eu selecionei algumas linguagens aqui. E é isso, né? Qual foi o último projeto que você pegou que tinha um bom Javadoc escrito? Não tem, né? As pessoas decidiram que não é para escrever comentários de nenhum tipo de sorte aqui, né? Você não escreve comentário dentro do código para falar sobre alguma linha, você não escreve comentário no método para explicar quais são os parâmetros, você não escreve comentário para dizer qual é o retorno do método, você não escreve comentário na hora que todo mundo entrou nisso, né? Não, meu código tem que ser semântico. Assim, na minha opinião, com todo respeito, eu nunca vi, né? Para mim, não vou usar nenhum palavrão, só vou dizer assim, não escrever comentário, na minha opinião, é uma coisa juvenil. Não escrever comentário
indica que a pessoa que está escrevendo aquele pedaço de código não entendeu ainda o que é escrever software de verdade. Está nesse mundo da fantasia que o meu código tem que ser autoexplicativo, tudo mais, né? Não à toa você vê proliferar número de método privado, independente da linguagem, com as pessoas colocando nomes de métodos privados super grandes, né, gigantes ali, para tentar ser semântico. E um puta nome bizarro, beleza? Dava para cair naquelas pegadinhas do Faustão, sei lá o nome, ou algo do gênero. Beleza? Mas enfim. E aí, né, para eu conseguir dar mais provas para vocês de que escrever comentário é sim interessante, né? Ajuda sim para você deixar essas pistas, eu já falei sobre isso aqui, né? Deixar essas pistas no código para facilitar a vida de quem vai ler e quem vai chamar a sua API pública. Eu selecionei projetos das mais diversas linguagens aqui, né? Andei pelo GitHub deles para tentar descobrir se esses projetos que a gente usa, né? Então peguei projeto em Java, peguei projeto em Ruby, peguei projeto em PHP, peguei projeto em Python, peguei projeto em C# e peguei projeto em JavaScript. Eu escolhi 6 linguagens diferentes com seus projetos famosos, entrei nesses projetos para tentar ter um cheiro se eles deixam comentário ou não deixam comentário, beleza? Então eu vou começar pelo projeto que eu mais utilizo, que é o Spring, né, que é escrito em Java. E o Spring, assim como o Framework, ecossistema de tecnologias ali, né, stack de tecnologias, ele está bem à frente dos concorrentes de outras linguagens. Aqui eu não estou querendo fazer nenhum tipo de guerra, porque eu já usei os frameworks das mais variadas linguagens, tudo bem? Eu não sou apaixonado por nenhuma linguagem, eu não ligo para a linguagem, eu ligo para usar alguma coisa que eu consiga ser eficiente, né, produtivo, fazendo aquilo que eu preciso fazer. E Java é a minha linguagem padrão ali, porque eu domino bastante a linguagem, domino bastante o framework, então eu consigo ser eficiente no propósito que geralmente eu me coloco ali para fazer alguma coisa. Mas enfim, então o Spring, ele é super documentado tanto na interface pública, ou seja, todos os métodos, todos é difícil, né? Mas a grande maioria dos métodos do Spring que você utiliza nos seus projetos, se você for olhar, tem uma documentação, tem um Javadoc escrito, né? Tem um comentário dizendo para que serve aquele método, tem um comentário indicando os parâmetros que aquele método recebe, explicando os parâmetros, tem um comentário explicando o retorno. E eu já naveguei muito no código-fonte do Spring, tem N comentários dentro do código-fonte, né, deixando ali o que estava passando pela mente da pessoa no momento da escrita daquele código. Ah, pode ser que aquele código mude ou o comentário não mude? Pode, óbvio que pode. Mas o pior é nunca ter sido escrito nenhum comentário que dificulte a mudança daquele trecho de código, obviamente. Beleza? Então no Spring, assim, API super documentário, comentários para fora e comentários para dentro. Mas aí eu fui pegar o React, que é um framework super famoso. Aí o JavaScript, né, é o framework tema da minha websérie de Aprenda a Aprender atualmente. O React já é a versão pior de uma biblioteca, no caso, né, com documentação. Tem pouca documentação interna, né, uma ou outra linha de documentação e são os códigos difíceis. Beleza? E tem alguns poucos comentários externos ali, né, na sua API pública. Pouquíssimos. Então eu peguei, por exemplo, o React DOM, né, que é ali a sua classe, que você vai dizer, né, qual que é o elemento que você pega a ideia do React e consegue aplicar no HTML e por aí vai, né? Então você quer pegar um elemento do React, né, um bloco ali, uma expressão que você fez com o React e quer transformar aquele elemento em alguma coisa do HTML. Então fui lá no React DOM. E no React DOM é pouco documentado. Beleza? Tem documentação, pouquinho externa, pouquinho interna, mas é pouco, dado a importância do framework, no caso da biblioteca, né? Não quero entrar na batalha aqui. Então, dado a importância da biblioteca, né? Dado o nível de uso da biblioteca, o código-fonte do React é pouco documentado. Obviamente que eles têm um super site com muita documentação para quem vai entrar, mas isso é diferente, né? Isso é uma coisa bem diferente do código em si. Mas eu fui também no Angular, que a galera já considera um framework aí, né? E é super utilizado também no mundo de JavaScript. E o Angular já é super bem documentado, né? Toda a API pública do Angular, e aí considere a API pública, pelo que eu pude entender, né? Tanto os métodos que são chamados por nós, usuários do framework,
quanto métodos que são chamados internamente no framework. Tudo muito bem documentado, parâmetros de método documentado, retornos de método documentado, beleza? Então, mais um caso aí de documentação. Aí eu fui para o ASP.NET Core, né, escrito em C#. Então, né, no ASP.NET Core, eu senti que tem pouca documentação para o código que é interno do framework, né, que não fica visível aos nossos olhos de usuários e usuárias, obviamente, né? Mas me parece que a API pública, então eu fui na parte ali do Razor, das tags que você pode utilizar e por aí vai, e ele tem comentários no código fonte. E aí, beleza, né? Então talvez ali seja uma decisão de projeto, né? Comenta o que é público para os nossos usuários e o que é interno a pessoa que se vire. Mas tem comentário, comentam os parâmetros, comenta o retorno, tudo da interface pública. Aí eu fui para o Rails, né? Escrito em Ruby. O Rails me parece que segue um pouco a linha, né? Não que se inspiraram, mas enfim, segue um pouco a linha do ASP.NET Core MVC ali, né? Então eu fui, por exemplo, numa classe... Qual foi o arquivo que eu fui aqui do Rails? Eu fui no arquivo model.rb, que está lá no Active Model. E aí tem uma puta de um exemplo grande de documentação de como você deveria usar aquilo. E cada um dos métodos tem uma documentação, né? E ali me parece que é parte da API pública. Então tem a documentação dos parâmetros, do retorno, do porquê que aquele método existe. E por aí vai. Também eu fui na parte de renders lá das classes que são responsáveis pela renderização de coisas dentro do Rails, e lá também tinha documentação. Além disso, eu fui no Django, que é escrito em Python. E o Django me parece também super bem documentado dentro do código-fonte em si, né? Quase todo método que eu olhei 3 arquivos diferentes, validators, exceptions e paginators. Todos esses me parece que conversam com a API pública, né? Com a API que nós como usuários e usuárias utilizamos. Tudo muito bem documentado. Os métodos explicando ali o que é que ele faz, né? O que é que ele serve, para que ele está ali, né? Por aí vai. Fui no Laravel, escrito em PHP. E no Laravel também me parece, né, que todos os arquivos que eu entrei no Laravel tinha documentação, beleza? Alguns tinham documentação só explicando para que servia aquele arquivo. Outros que me pareceram que conversavam com a parte pública, né, que a gente utiliza no dia a dia. Tinha documentação dos parâmetros, das funções, né, do retorno das funções e por aí vai. Então, só para você ver, né? Peguei código de N linguagens diferentes, de tecnologias que nós utilizamos no dia a dia, e todas elas sem documentação. Todas elas sem documentação. E eu me pergunto, né? Qual é o seu projeto? Da sua empresa, que de vez em quando na sua startup, que tem 100 pessoas, 1000 pessoas, 500 pessoas, ou algo do gênero, por que seu projeto não tem documentação no código-fonte? Qual que é o seu viés, né? Para não escrever? Qual que é o seu argumento que sustenta o fato de você não escrever? Na minha opinião, comentários são necessários em arquivos de código que vão servir a algum propósito. Óbvio, né? Você pode seguir ali um padrão básico que é, né? Você não vai comentar a implementação do seu método. Quando eu falo comentar a implementação, quando você tem um método que você vai deixar um comentário dizendo qual é o propósito daquele método, você não precisa documentar para quem vai utilizar aquele método como está a implementação, porque realmente você pode mudar a implementação e o seu comentário obviamente vai morrer. Mas comentar os parâmetros, de vez em quando o seu parâmetro é um string e você quer dar um exemplo do que você pode passar naquela string inteiro, né? São esses tipos primitivos da linguagem, né? Por mais que string para muitas linguagens não entra como tipo primitivo e sim tipo complexo, porque é uma classe, enfim. Aí você vai lá e comenta, né? E aí pode ser que tenha um outro argumento que é assim, mas se a sua string tem semântica, você poderia criar uma classe para representar aquela string. Poderia, gente, eu sei que poderia, né? Então você tem os tiny objects lá, não sei o que algumas pessoas falam, né, que pode ser uma boa prática de código, mas ninguém fica criando um monte de classe para ninguém fica criando classe nova para cada tipo específico do sistema, né? Nome, telefone, e-mail, password e por aí vai. Então, você pode deixar um comentário assim como você pode comentar o retorno, né? Putz, você tem um retorno ali de método, né? Aquele retorno significa o quê, né? Qual que é o propósito daquele método no sistema? Aquele método solta exceptions de runtime, que é o que a maioria dos métodos, na maioria das linguagens hoje em dia soltam. Você pode deixar documentado quais são as possíveis exceptions de runtime que podem ser lançadas naquele método.
tudo isso facilita o uso. Se facilita, você deveria deixar. Beleza? Então, era sobre isso o vídeo de hoje, né? Sobre comentários. Eu sim acho que você deveria escrever comentários. Eu sim acho que não escrever comentários é uma característica juvenil de um código. Principalmente se é um código grande para empresa que tem uma base de clientes grandes, que tem muitas pessoas mantendo aquele tipo de código. Você está fazendo um código só para você e seu colega e sua colega, beleza, né? Desencana. Desencana, faz como você quiser. Tranquilo? Experimente, né? Isso é uma das coisas que é legal de você experimentar. Quando eu mantinha o Setup My Project, que foi um projeto que eu lancei e que muita gente usou, né, para gerar projetos e tudo mais, eu decidi que eu ia comentar a maioria dos métodos. E ele foi um projeto que eu mantive por mais de um ano, né? E eu passava período sem olhar o código e depois eu voltava para olhar. Jesus Cristo! Os comentários que eu deixei me salvaram na interface pública ali, né? Nos métodos públicos, me salvaram muito. Beleza? Então era isso. Se você tem um comentário positivo, né? Deixe aqui. Se você tem um comentário construtivo, deixe aqui também. Tranquilo? Deixe também o seu código comentado. Beleza? Em época de coronavírus, fique em casa, se protege e vamos superar isso todo mundo junto. Muito obrigado por você ter ficado até o final, né, do episódio e a gente continua se vendo por aqui. Valeu, falou!